Fala galerinha do Estou Preparado, sejam muito bem-vindos à nossa linha de partida, que é aqui que damos início à nossa preparação e nós vamos focar no concurso da Prefeitura de Paulista para os cargos de guarda municipal e agente de trânsito. A nossa banca será a banca IGEDUC, já adianto aqui que é uma banca muito bacana, é uma banca tranquila em relação à nossa disciplina e eu sei que todo mundo aí está animadíssimo para desfrutarmos aí os prazeres que a língua nos oferece. A língua portuguesa, claro. Então vamos aí estudar os principais tópicos que a nossa banca cobra em relação ao português. Eu sou o professor Matheus Iata, professor de língua portuguesa aqui do Estou Preparado. E antes de iniciarmos aí esse primeiro debate em relação à nossa banca, vamos ver como é que a banca trouxe aí em relação ao conteúdo programático. Em relação à língua portuguesa, nós temos só 5 questões. E são questões do tipo A, B, C e D, ou seja, 4 alternativas. Apesar de o nosso edital conter aí um conteúdo um pouco extenso para a quantidade de questões, apenas 5, a banca ela costuma utilizar apenas alguns desses 14 conteúdos aí. Então vamos destacar aqui, já passando para vocês em forma de bizu, o que a banca sempre cobra desse conteúdo programático. Ela sempre vai trazer um texto, então a gente sempre vai esperar um texto lá. Das 5 questões, a gente pode esperar até 2 questões em média só de texto. Então, a banca ama cobrar texto. Além de texto, o segundo conteúdo que ela mais cobra é a parte de concordância. Então, sempre a banca traz questões de concordância. E ela pode até trazer uma questão unicamente sobre concordância verbal e outra sobre concordância nominal. Então, só de concordância, a gente também pode ter mais 2 questões. E outro conteúdo que ela também vem trazendo muito aí nas provas é a parte de acentuação gráfica. Então, se fosse para chutar o que queria cair na nossa prova, 5 questões só de apenas 3 conteúdos. Então não daria nem 20% aí do nosso edital, não é? Apenas 3 conteúdos de 14. Então a gente tem que focar no que a nossa banca mais cobra. É claro que durante a nossa preparação nós vamos aí ter um projeto de carga máxima respondendo 200 questões da nossa banca, a gente vai ver cada um desses conteúdos. Mas como aqui é uma introdução à nossa banca, nós vamos focar naquilo que ela mais cobra, que são esses 3 conteúdos. O que mais ela gosta de cobrar? Vamos mudar a cor aqui, a gente colocou de verde o que é mais importante. Mas além disso, o que ela gosta de cobrar com frequência? Depois desses 3 conteúdos, ela gosta muito de cobrar a ortografia oficial. E ela vem cobrando muito em relação ao uso do hífen. Então, diferente de outras bancas que perguntam em relação à escrita, uso do S, uso do Z, uso do X, a nossa banca foca mais em uso do hífen, então emprego do hífen. A nossa banca também gosta muito de cobrar aí a parte de classes de palavras, perguntando em relação principalmente aos pronomes. Então ela vai perguntar o que é um pronome definido, o que é um pronome relativo, o emprego dos pronomes relativos, e ela pode inclusive linkar com a parte de regência, né? A regência do pronome relativo. Ela também gosta de cobrar aí quando tem uma quantidade de questões mais enxuta, ela cobra também em relação ao texto, pode vir aí uma pergunta sobre coesão textual, sobre referência, né? Então, a gente vai ver tudo isso daí na nossa carga máxima. É possível que a banca traga uma questão de crase, uma questão de pontuação. Então, esses são os assuntos mais cobrados aí da nossa banca. Como eu disse, durante a nossa carga máxima, vamos focar em todos esses conteúdos para não haver perigo de a gente não errar nenhuma questão. Mas, para essa introdução, vamos focar aí nesses 3 principais tópicos. Como é que a gente vai fazer aqui nesta aula? Nós vamos responder 2 provas da nossa banca aí em uma média de 5 questões cada prova. E aí, no final da aula, a gente vai responder questões diversas aí, aleatórias da nossa banca. Então, vamos começar aí com a prova de número 1, que é uma prova de nível superior. A gente sabe que o nosso concurso é concurso de nível médio. A prova 1 vai ser uma prova de nível superior e a prova 2 uma prova de nível médio. Mas já adianto aqui para vocês que a nossa banca ela é muito simples. Nós temos que saber o básico. E aí ela não tem grande diferença em relação a nível superior e nível médio. Então é uma banca tranquila, vamos ver então
como é que ela cobra? Ela costuma trazer textos interessantes, então não tem uma leitura cansativa, não tem textos longos, normalmente textos aí de uma média de 3 a 4 parágrafos. Nesta prova, que é uma prova bem recente, é uma prova de agosto deste ano de 2025, ela trouxe o seguinte texto. Então a gente vai ter uma prova aí de língua portuguesa de 5 questões e com um texto interessante. Olha só, o texto seguinte servirá de base para responder as questões de número 1 a 5. Então vamos ver aí o texto. Atum em óleo ou em água? Qual a escolha mais saudável para o seu prato? E aí aqui a gente já começa com a primeira dica. A primeira dica é: durante a leitura do texto, a gente tem duas formas de fixar o entendimento do texto no nosso cérebro. Para a gente reter informação no nosso cérebro de qualquer forma, seja estudando, lendo, a gente precisa ver aquela coisa pelo menos 3 vezes para garantir que o nosso cérebro ele não se esqueça. E aí você deve estar pensando, eu vou ter que ler o texto 3 vezes? Às vezes acontece de você ir para a primeira questão, vai para a segunda, ter que voltar lá no texto, vai para a terceira questão, volta lá no texto. Para a gente não fazer isso, a gente vai aprender justamente essa dica. Então, qual é? Então vamos anotar aqui. Qual é a dica para a gente fixar a informação no nosso cérebro? A gente tem que ver a coisa pelo menos 3 vezes. A primeira vez que a gente vê é por meio da leitura ou por meio do estudo, na hora que você está estudando. E aí, durante a leitura, a gente vai fazer uma síntese. E aí, essa síntese, ela pode ser feita de duas formas. Ou você faz um destaque com sua canetinha lá na hora da prova, você vai sublinhando a informação principal, destaque, ou você faz o próprio resumo, que é normalmente quando a gente está estudando. A gente tem que fazer um resumo para poder fixar aquela coisa pela segunda vez no nosso cérebro. Por enquanto, vamos fazer isso. Olha só. A gente costuma fazer por parágrafo. Faço a leitura do parágrafo, depois faço a síntese, né? Sublinho, né? Destaco ali aquela informação. Como só tem um parágrafo, vamos fazer aí simultaneamente. Olha só. Começando aí. O atum enlatado é uma opção prática e nutritiva, rica em proteínas de alta qualidade, ômega 3, vitaminas do complexo B e minerais essenciais. As versões em óleo e em água mantêm esses benefícios, mas diferem em calorias, sabor e textura. Então a gente está falando do atum enlatado, é uma opção muito nutritiva, porque tem proteínas, tem qualidade, tem ômega 3 e tem vitaminas, certo? Mas elas têm uma diferença, e essa diferença em relação ao atum em óleo e em água é em relação às calorias, sabor e textura. O atum em óleo, vamos destacar aqui o atum em óleo, ele é mais saboroso e saciante devido à gordura adicionada. Porém, se tem gordura, ele tem mais calorias e contém óleos menos saudáveis. Já o atum em água, ele tem menos gorduras e calorias, sendo ideal para quem busca controlar o peso, embora possa ser menos saboroso e ter textura mais seca. É aquela coisa. Quanto mais prejudicial, mais gostoso é, né? Isso aí ficou com duplo sentido, né? Bora continuar. Especialistas recomendam o atum em água para uma alimentação com menor ingestão calórica, mas ressaltam que ambas as versões podem ser incluídas em uma dieta equilibrada, desde que se observe o tipo de óleo, os conservantes e o teor de sódio presente no produto. A escolha ideal depende do objetivo nutricional de cada pessoa. Então vamos fazer também, além do destaque, vamos colocar aqui que as duas podem ser, ambas as versões podem ser incluídas em uma dieta equilibrada. Depende aí da sua escolha, do seu objetivo nutricional. Então vamos fazer aqui um resumo, só para a gente praticar. Resumo do texto. A gente está falando do atum enlatado. Só que o atum, ele tem em óleo e tem também na água. Qual é a diferença que a gente viu? A gente viu que ele se difere em relação a calorias, sabor e textura. O atum em óleo, ele vai ser mais saboroso. Por que que ele é mais saboroso? Porque ele tem mais gordura. E se ele tem mais gordura, ele dá mais saciedade. Se ele tem mais gordura, ele também tem mais calorias. E aqui, em água, é totalmente o contrário. Ele é menos saboroso porque ele tem menos gordura e
ele tem menos calorias. E também, consequentemente, dá menos saciedade. Essa é a forma de você fazer aí o resumo, a síntese do texto. A gente fez a terceira dica que eu vou colocar aqui. A terceira dica, para você ver a coisa 3 vezes, é você fazer uma paráfrase. Professor, o que é uma paráfrase? Paráfrase, na língua portuguesa, é você escrever com outras palavras. Resumindo, é você explicar para você mesmo. Durante o estudo, isso é bem legal. Porque depois de você estudar a coisa, depois de você fazer o resumo, é interessante que depois você finja que você é um professor e você está explicando para você mesmo. Essa é a forma mais inteligente de estudar. E também a forma mais inteligente de estudar um texto, de entender um texto. Então, se eu quisesse fazer a paráfrase do texto, a gente faria o seguinte: olharia o que a gente destacou. Ah, a gente está falando do atum enlatado, que ele é muito bom, né? Tem muitos nutrientes, só que ele tem algumas diferenças, porque o em óleo ele tem mais gordura, logo ele é mais saboroso e dá mais saciedade, enquanto que o em água ele não tem tanta gordura, logo ele dá menos saciedade, tem menos calorias, só que os dois podem ser utilizados aí em uma dieta equilibrada dependendo do seu objetivo. Pronto. Agora eu não preciso mais voltar ao texto, porque eu vi o texto praticamente 3 vezes. Então, eu estou com as informações retidas no meu cérebro. Legal, não é isso daí? A gente viu dica até de como estudar. Então, bora ver como é que a nossa banca cobra o assunto favorito dela, que é interpretação e compreensão de texto. Olha só que é uma prova de nível superior, mas é bem simples, olha só. O atum enlatado é um dos alimentos mais populares por sua praticidade e valor nutricional. Suas variações em água ou óleo apresentam características distintas que influenciam o sabor, entre outros. De acordo com o texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Primeiro eu vou ler aqui por cima, que vocês vão ver que a informação já está retida. A gente vai saber de cara qual é a resposta. Olha só, em relação a essa diferença. O principal critério, letra A, o principal critério de escolha entre as versões do atum é o tipo de embalagem utilizada no enlatado. Letra B. O consumo de atum enlatado deve ser evitado por conter excesso de proteínas e minerais. Letra C. O atum enlatado em óleo é mais calórico, porém mais saboroso e capaz de promover maior saciedade. E letra D. O texto defende exclusivamente o consumo de atum em água como a opção mais saudável para todas as pessoas. E aí, o que é que você marcaria? Quem aí acha que a letra A de Antártica original, Antártica Sub-Zero, Ambev, Amstel? Quem acha que a letra B de Brahma, Budweiser, Bohemia, Bavária, Black White não, que agora tem metanol, né? A gente evita esse perigo. Letra C, quem acha que a letra C de Corona, Catuaba, cerveja, caipirinha também não, né? Quem acha que a letra D de Devassa por malte, também não, porque é horrível. Mas, brincadeira, pessoal. Eu não bebo porque a bebida, ela afeta muito a memória e outras coisas que eu esqueci. Então, vamos ver aí, ó. Letra A, a gente não vai dizer que é letra A porque não existe essa informação no texto de que a principal diferença está na embalagem do enlatado. Não, a gente está falando de quantidade de gordura, de calorias. Então, essa é uma informação não contida no texto. Professor, como é que a gente vai chamar isso daí? A gente vai chamar de extrapolação de ideias. Extrapolação de ideias. Professor, o que é uma extrapolação? É o erro favorito aí da nossa banca. É colocar uma informação não contida no texto. Isso não está no nosso texto. Letra B. O consumo de atum enlatado deve ser evitado por conter excesso de proteínas e de minerais. Não, o texto não diz que deve ser evitado, ele diz que a gente deve incluir na nossa dieta, né? Então a gente vai dizer que isso daqui tem uma contradição. Contradição é dizer o contrário, contradição. É muito bom para uma dieta equilibrada, o texto fala. Letra C. O atum enlatado em óleo é mais calórico. Então, olha só. O atum em óleo, ele é mais calórico. Por quê? Porque ele tem mais gordura. E se ele tem mais gordura, ele é mais saboroso e dá mais saciedade.
Foi o que a gente anotou aqui no nosso resumo, né? Ele tem mais gordura, é mais saboroso, dá mais saciedade, tem mais calorias. Então, o nosso gabarito tem que ser a letra C, nenhuma dificuldade aí, não é? Mas estamos mostrando aí como é que a gente resolve uma questão de texto, porque tem gente que acha que é só praticar. Não, existe sim uma teoria, existe a melhor forma de ver um texto, de aprender sobre um texto e de responder questões. Nós temos esses dois principais erros, a extrapolação, que é uma informação não contida no texto, e a contradição, que é dizer o contrário, né? O texto diz uma coisa, a alternativa diz outra. Letra D. O texto defende exclusivamente o consumo de atum em água como a opção mais saudável para todas as pessoas. Não, exclusivamente não, porque o texto diz que os dois podem ser utilizados em uma dieta equilibrada. Então a gente vai dizer que aqui também não tem essa informação no texto. É uma extrapolação. Então, gabarito, letra C. Vamos lá para a questão de número 2. O texto compara o atum enlatado em óleo e em água, destacando suas diferenças nutricionais, calóricas e de sabor, e reforça que a escolha entre eles deve considerar os objetivos alimentares individuais, né? Depende aí de cada pessoa, né? De cada objetivo. De acordo com o texto, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Letra A. O texto desaconselha o consumo do atum em óleo, considerando-o nutricionalmente inferior ao atum em água, embora compatível com uma alimentação saudável. Olha, muito cuidado, porque o texto ele não faz isso, ele não desaconselha, ele só diz que tem mais calorias porque tem mais gordura. E aí um dá mais saciedade, outro dá menos, então depende de cada objetivo. Em relação ao valor nutricional ser inferior, não. Em relação a nutrientes, ômega 3, vitaminas, tudo igual. O que muda em relação a calorias, gordura. Então, isso daqui existe uma extrapolação de ideias. O texto não afirma isso. Segundo os especialistas citados, a escolha entre as versões do atum deve priorizar exclusivamente a contagem calórica. E aí aqui a gente tem uma dica. A nossa banca, ela ama colocar exclusivamente. E isso daqui é o que a gente chama de termo limitante. Limita demais aí a alternativa e torna o item incorreto. Então, priorizar exclusivamente a contagem calórica sem considerar outros aspectos nutricionais, não. A banca diz que deve aí considerar o objetivo de cada pessoa, né? Então, os dois podem ser incluídos. Letra C, a versão em água do atum, vamos ver aí. A versão em água do atum é descrita como nutricionalmente superior. Não, em relação a nutrientes, eles são iguais, né? O que muda é em relação à caloria. Apresentando sabor e textura mais agradáveis ao paladar. Não. O que tem mais sabor é o em óleo, porque tem mais gordura. Então, a gente vai dizer que aqui existe uma contradição. E letra D, o atum em óleo apresenta maior teor calórico. Então, quanto maior a quantidade de gordura, maior a quantidade de caloria. Mas se destaca por proporcionar maior sabor e sensação de saciedade, sendo uma alternativa viável quando inserido com uma dieta equilibrada. Então, perfeitamente igual ao texto, gabarito, letra D de Duff, né? Aquela cerveja que passa lá nos Simpsons. Ah, esqueci que vocês nem bebem nem assistem, né? Vocês só ficam estudando. Então, bora focar aqui na nossa aula. Terceira questão. A partir da questão de número 3, esse é um exemplo de uma prova em que a nossa banca trouxe duas questões aí de texto, como eu falei para vocês, e depois de texto ela gosta de cobrar o quê? Concordância e acentuação. Foi o que ela colocou aí nessa prova. Se você pegar principalmente as provas do segundo semestre, você vai ver que a banca só cobrou isso nas provas de 5 questões. Texto, concordância, acentuação. Ou mudava, né? Colocava uma de ortografia, depois colocava uma de coesão e coerência, mas esses aí são os que mais caem. Então vamos focar, num primeiro momento, nesses tópicos. Então olha só. O atum enlatado é uma opção prática e nutritiva, rica em proteínas de alta qualidade, ômega 3, vitaminas do complexo B e minerais essenciais. De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que, a partir do momento que a banca fala em acentuação, a gente tem que relembrar uma coisa.
Professor, quando a gente fala em acentuação, quais são os acentos gráficos? Porque isso aqui pode ser pegadinha. Nós temos esse daqui, que é o acento agudo. Nós temos esse daqui, que é o que a gente chama de chapéuzinho, né, lá no ensino fundamental, mas é o acento circunflexo. E vai ser só isso. Porque a gente tem esse daqui também, que é o acento grave, mas a gente não estuda dentro das regras de acentuação. A gente estuda em outro conteúdo chamado de crase. Então eu vou apagar ele daqui. E a gente vai fazer o seguinte, vai colocar uma observação. Observação. Esse daqui, que é o tio, ele não é sinal de acentuação gráfica. Ele não é sinal de acentuação gráfica. O tio, ele só serve para dizer que o som sai pelo nariz, ou seja, ele é um nasalizador de vogais. Então, a primeira coisa a se fazer é ir destacando aí quais são as palavras acentuadas. Essa daqui é acentuada, essa é acentuada, esta e só. Ou seja, nós só temos 4 palavrinhas aí que estão com acento. Então, bora ver aí. Letra A. Há 2 vocábulos acentuados por serem proparoxítonos legítimos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui numa página em branco para a gente anotar o seguinte. Quando a gente fala de acentuação, a gente tem que dividir as palavras em 2 grupos. Quais são esses 2 grupos? A gente tem o grupo das palavras que tem apenas uma sílaba e a gente tem o grupo das palavras que tem mais de uma sílaba. Imagina esse quadradinho como sendo uma sílaba. E imagina esse retângulo como sendo uma palavra que tem mais de uma sílaba. Certo? Quando a gente só tem uma sílaba, a gente vai dizer que essa palavra ela vai ser chamada de monossílabo. E a gente acentua o monossílabo se ele for tônico. Então a gente vai chamar de monossílabo tônico. Já para o segundo grupo, aí depende da sílaba tônica, ou seja, da sílaba mais forte. Se a sílaba mais forte for a última, a gente vai chamar de oxítona. Vamos anotar aí. Nós vamos chamar de oxítona. Se a sílaba mais forte for a penúltima, aí nós vamos chamar de paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, aí nós vamos chamar essa palavrinha de proparoxítona. Então vamos voltar aqui. Há 2 vocábulos acentuados por serem proparoxítonos legítimos. Olha só. Aqui eu vou colocar aqui o deixa eu ver como é que eu coloco aqui, puxar uma setinha. Como só tem uma sílaba, eu vou dizer que é o quê? Monossílabo. Prática. Última, penúltima, antepenúltima. Aqui nós temos uma proparoxítona. Ômega, aqui nós temos uma proparoxítona. Proteínas, eu vou botar um asterisco. A gente não vai analisar ainda. Vamos então ver aí. Nesse momento, nós temos sim 2 vocábulos que são proparoxítonos. Então, nosso gabarito tem que ser aí a letra A. Vamos ver aí a letra B. Olha só. Um vocábulo recebe acento por ser oxítono terminado em O. O que a banca quis fazer aqui? A banca, ela quis fazer uma pegadinha. Qual é essa pegadinha? É em relação a essa palavrinha aqui, ó, que tem um tio. Se você pegar essa palavrinha aqui, opção, e você perguntar assim, professor, separa a sílaba, opção. Qual é a sílaba mais forte? A última, opção. É uma oxítona? É. Ela tá acentuada? Ela termina em O? Termina. Ela tá acentuada? Não. Por quê? Porque tio não é acento. Então a banca ela quis fazer aqui uma pegadinha, viu? Então vamos anotar aqui, ó. Cuidado. A palavra opção não tem acento. Então não vou dizer que recebe acento, não. Não tem nenhum oxítona aí acentuada. Nós destacamos 4 palavras e nenhuma delas é oxítona. Então não pode ser a letra B. Letra C, permaneceu com acento diferencial após o novo acordo ortográfico vigente. Acento diferencial
é uma regrinha específica. Vamos combinar o seguinte. Quando a gente estuda a acentuação gráfica, a gente vê uma coisa chamada de regra geral. Regra geral é basicamente esse slide aqui. É o estudo das monossílabas tônicas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, esse é o estudo da regra geral. Só que para a gente fechar o estudo de acentuação gráfica, a gente deve também ver as regras específicas. Então, vamos colocar aqui, regras específicas. E as regras específicas são só 3. Então, é bem rápido isso daqui. Vamos colocar aqui. Como a gente tem já a primeira regra específica, que é a regra do acento diferencial, vamos colocar aqui, acento diferencial. Vamos colocar aqui letra A. Acento diferencial, letra A. Quais são os termos, as palavras? Vamos colocar assim. Nós temos o acento diferencial para diferenciar o verbo ter do verbo vir. Então, é basicamente assim. Quando a gente conjuga no singular e no plural, a gente tem a seguinte curiosidade. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Os gramáticos decidiram que, para diferenciar a terceira do singular da terceira do plural, a gente tem que colocar um acento circunflexo onde for plural. Só que também a gente tinha, antigamente, uma lista enorme que dizia assim, olha, o pelo do corpo humano vai ser com acento diferencial para diferenciar de pelo da preposição. A gente se pede para uma pessoa parar, a pessoa diz, para. Você vai para onde? Para diferenciar. Aí chegou o novo acordo e disse assim, olha, para que esse tanto de acento diferencial? Bora acabar com tudo. Vamos deixar só onde é necessário. E onde que é necessário? Nos verbos ter e vir, para diferenciar o singular do plural. Plural a gente coloca acento circunflexo. E nesse segundo grupo aqui, daquela listinha só sobrou isso daqui, ó. O pode, para diferenciar de pôde. Qual é a diferença? Esse daqui, pode, é algo que está no presente. Maria pode ser aprovada, porque ela está estudando. Agora, esse pôde é algo estragado? Não. Esse pôde é no passado. Então, vamos anotar aí para diferenciar o presente do passado. Então, Maria pôde ser aprovada, mas ela não estudou. Então, esse pôde é no passado. E também nós temos o por sem acento para diferenciar do por com acento. Esse por aqui é aquela preposição. Por você eu faço tudo, por exemplo. Esse por é preposição. Já esse por aqui é o verbo. Pôr o lixo na lixeira, por exemplo. Ou então o pôr do sol, né? Aí não, aí é um ovo estralado, né? Vamos desenhar o mar aqui e o sol se pondo, o pôr do sol, né? Pronto. E para finalizar, o acordo ortográfico ainda disse o seguinte, olha, se você quiser, vamos colocar um asterisco, você também pode diferenciar a palavrinha forma da palavrinha forma. Só que esse daqui, ele é facultativo. O que é uma coisa facultativa? Você que escolhe. É facultativo. De maneira obrigatória, os que estão aí em cima. Então, deixa eu colocar isso aqui centralizado, né? Então, quando a gente estuda o acento diferencial, a gente não estuda o E. O E, ele não tem acento para diferenciar do I, não. Um é verbo, o outro é conjunção, não é acento diferencial. Então, não existe acento diferencial para esse verbo. Então, aqui tem erro. Prática e proteínas são vocábulos acentuados pela mesma regra. Olha só, prática é proparoxítona. Se você fosse fazer uma lógica, aqui já seria paroxítona, né? Não seria nem a mesma regra. Mas é aí que a gente entra na nossa segunda regra específica. Vamos anotar aqui. Segunda regra específica é em relação ao formador de hiato. O formador de hiato.
O formador de hiato vai dizer o seguinte: se você tiver um encontro vocálico com duas vogais, você vai ter uma primeira vogal e uma segunda vogal. Vou dar primeiro exemplo aqui, ó. Por exemplo, a palavra baú, a palavra Paraíba, a palavra paz. Quando a gente estuda a regra geral, a gente estuda o seguinte: olha, nós vamos acentuar os monossílabos tônicos que terminam em A, E e O, não é isso? E aí sempre a gente vai ter a possibilidade de acentuar se for seguido ou não de S. Então, por exemplo, uma palavrinha que tem uma sílaba, a palavra pá, a palavra pé, a palavra pó, pode ou não ser seguido de S. Então, terminou em A, acentua, terminou em E, acentua. Fechando aqui a regra geral, para a gente dar continuidade. As oxítonas, a mesma forma. A gente vai copiar e colar. Terminou em A, E e O, a gente acentua. Aqui a gente só acrescenta o em e o ens no plural. Então, por exemplo, a palavra cajá, aqui tem mais de uma sílaba, né? A sílaba tônica, que é a última, a gente acentua. A palavra café, sílaba tônica, a última, a gente acentua. Cipó, sílaba tônica, a última, a gente acentua. Além, sílaba tônica, a última, a gente acentua. Proparoxítona, a gente acentua todas. Vamos anotar aí. Nós acentuamos todas. Por exemplo, a palavra prática, que é o exemplo lá da nossa questão. Prática. A sílaba tônica é a antepenúltima, a gente acentua. Para as paroxítonas, a gente tem um bisuzinho aqui. Qual é esse bisu? Nós vamos acentuar aquelas que terminam em L, I, N, U, R, X, AN. Aí você fala, vale-me Nossa Senhora. Tudo isso daí, mas como é que você vai fazer para decorar? Você vai ler do jeito que está aí. Li no chão. Então, se terminou em li no chão, a gente vai e acentua. De tanto eu falar li no chão aqui, você anota ali no chão, memoriza ali no chão. De tanto falar ali no chão, você já decorou que as paroxítonas que terminam em li no chão são acentuadas. Então, olha só. A palavra revólver. Qual é a sílaba tônica? A penúltima. Terminou em R. Tem R no li no chão? Tem. Então, eu acentuo. A palavra pólen. Penúltima sílaba mais forte terminou em N. Tem N no li no chão? Tem. Então, eu vou e acentuo. Simples assim. Agora, existe a possibilidade de a gente quebrar uma dessas regras. Por exemplo, é aqui que eu queria chegar. No formador do hiato. Qual é a sílaba mais forte de baú? É a última. Paraíba. País. Aí você pensa, ora, então baú é uma oxítona. Só que oxítona terminada em U, a gente não acentua. Mas se eu não acentuar, vai virar bau. E não é bau, é baú, então eu vou ter que acentuar. E aí, professor, então qual é a regra? Não é a regra das oxítonas. É a seguinte regra. Se a gente tem duas vogais, olha só, duas vogais, uma aí do lado da outra, e a segunda vogal, ela tem a letra I ou a letra U, formando aqui a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, a gente vai ter que acentuar. Então, olha só, vamos ter que acentuar o I e vamos ter que acentuar o U. Olha só, deixa eu apagar isso aqui para a gente destacar só a segunda. Qual é a segunda? É a letra I? Letra I ou letra U? Olha aqui a letra U, letra I ou letra U. Na segunda posição, formando a sílaba mais forte, a gente acentua. Paraíba, país. Esse é o famoso formador de hiato. E é por isso que a regra do formador de hiato, ele tem também outro nome. É a regrinha do I e do U tônicos. Pode também aparecer com esse nome aí, tá? I e U tônicos. Então, bora ver aqui. Proteínas, o I está na segunda posição e forma a sílaba mais forte, proteínas. Então, aqui é a regra do formador de hiato, tá? Então, com isso, a gente viu que o gabarito realmente é a letra A, só tem duas palavras que são proparoxítonas, prática e ômega. A gente está destrinchando muito aí, porque pelas variáveis estatísticas, uma questão
é de acentuação gráfica. Então, vamos focar aí nas variáveis estatísticas, né? Vamos lá. Questão de número 4. A gente entra agora no outro assunto que a nossa banca gosta, que é concordância tanto verbal quanto nominal. E a notícia boa é que a banca, em 80% das questões, ela foca na regra geral. Então, bora ver aí, ó. Qual é a regra geral? Deixa eu ver se aqui é verbal. É concordância verbal. Qual é a regra geral de concordância verbal? Nós vamos identificar o verbo, e aí, identificando o verbo, a gente vai procurar o sujeito desse verbo. Como é que a gente procura o sujeito? Pergunta que ou quem. Aí a gente vai achar uma resposta. Essa resposta vai ser o sujeito. Aí matou. Se o sujeito estiver no singular, obrigatoriamente esse verbo tem que estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, aí obrigatoriamente esse verbo tem que estar no plural. Então é basicamente você não ser corintiano aqui. A dica é essa. Como assim, professor? Porque corintiano fala, nós vai assistir o jogo, né? Aí você não concorda, né? Um verbo fica no singular e o sujeito no plural. Nós vai assistir o jogo e depois nós começa a tirar as letras dos final das palavras também, né? Para não colocar no plural. Então você não pode fazer isso. A dica é essa. A nossa banca, ela literalmente vai reproduzir o que eu acabei de falar. Olha só. Temos uma frase aí, especialistas recomendam o atum em água para uma alimentação com menor ingestão calórica, mas ressaltam que ambas as versões podem ser incluídas em uma dieta equilibrada. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta. Letra A. Os verbos recomendam e ressaltam, vamos identificar aqui, ó. Recomendam e ressaltam. Eles fazem referência a ações impessoais. Vamos logo dar nomes aqui. Professor, o que são ações impessoais? Impessoal, é negação. Impessoal é que não tem pessoa. Se não tem pessoa, é porque não tem sujeito. A gente vai já falar de verbos impessoais, de oração sem sujeito. Mas em um primeiro momento, ações impessoais são ações sem pessoa. Impessoal, sem pessoa, sem sujeito. E é mentira, porque quando eu pergunto aqui, ó, quem recomendam? Especialistas. Quem ressaltam? Os especialistas. Então, o sujeito desses dois verbos é especialistas. Nós temos aqui o sujeito desses dois verbos, então aqui já tem erro. Por isso que a concordância no plural é facultativa? Não. A concordância no plural ela é obrigatória. Por quê? Porque especialistas está no plural. Se o meu sujeito está no plural, esse verbo ele fica no plural e esse aqui também fica no plural. É basicamente isso. Letra B. Os verbos recomendam e ressaltam estão corretamente flexionados no plural, concordando com o sujeito e especialistas. Correto. Gabarito, letra B. Vamos ver aí as outras. O verbo ressaltam está no plural por concordar com o sujeito ambas as versões? Não. Sujeito é especialistas. O verbo podem, aí aqui já temos outro verbo, podem. Na verdade, é uma locução verbal, né? A locução verbal é quando a gente tem exatamente assim. Um verbo, deixa eu destacar aqui. Um verbo do lado do outro. É o que a gente chama de locução verbal. Quem é que podem ser incluídas? Ambas as versões. Esse daqui é o nosso sujeito. Então, isso daqui está no plural porque nosso sujeito está no plural. Aí ele diz que podem estar no plural, mas concorda no singular ao acompanhar o verbo principal, já que este possui concordância especial. Nada a ver. Está no plural porque concorda com o sujeito que está no plural. Então, aqui também tem erro. Vamos lá para a nossa última questão aí dessa prova. Em relação à concordância entre os nomes e seus modificadores, assinale a alternativa correta. Bem, aqui é a regra geral de concordância verbal. Qual seria a regra geral de concordância nominal? Aqui vai ser concordância nominal. Vai ser o seguinte, eu tenho aqui um substantivo e substantivo é tudo aquilo que dá nome, né? Dá nome aos seres.
Ao lado desse substantivo, eu vou ter termos. Eu vou ter o adjetivo, que é aquele que dá a característica. Eu vou ter o numeral. Eu vou ter o artigo. E eu vou ter o pronome. Então, vai ser basicamente o seguinte: tudo que está do lado do nome, do substantivo, vai concordar com o nome. Então, olha só. Os adjetivos mais saboroso, vamos destacar aqui, ó, mais saboroso, saboroso é o adjetivo. E saciante, tem concordância neutra, bora ver. Quem é o nome aí? É óleo. Desculpa, o atum. O atum em óleo, ele é mais saboroso e o atum, ele é mais saciante. O que é mais saboroso e saciante? O atum. Como atum é um substantivo masculino, eu coloquei saboroso. Se fosse uma coisa no feminino, eu ia dizer que era saborosa, não é? Então não é neutro, é o que? Masculino, concordância no masculino, porque concorda com atum, no caso, né? Então basicamente isso, aqui tem erro. Letra B, o termo menos saudáveis, vamos destacar aí menos saudáveis. Menos saudáveis está no plural para concordar com o substantivo calorias. Bora ver. Calorias, porém, tem mais calorias e contém óleos menos saudáveis. O que são menos saudáveis? Óleos e não calorias. A palavra adicionada, vamos destacar aqui adicionada. A palavra adicionada está no feminino singular porque concorda com o termo saciante. Não, concorda o que foi adicionada? A gordura. Concorda com gordura. Então aí também não. Os adjetivos saboroso, aqui, saboroso, e saciante, concordam corretamente com o núcleo atum, que está no singular e no masculino, correto. Viram como é simples? A nossa banca ela vai cobrar a regra geral, de concordância nominal. Os termos que se relacionam com um nome, eles concordam com esse nome. Se o nome é masculino, a coisa fica no masculino. Se está no feminino, a coisa fica no feminino. Se está no plural, vai para o plural. Da mesma forma, a concordância do verbo e o sujeito. Se um está no singular, o outro tem que estar no singular. Se um está no plural, o outro também vai para o plural. É basicamente isso. Vimos aqui uma prova que era para ser uma prova mais bem elaborada, de um nível mais elevado, que é uma prova de nível superior, mas que no final das contas estava de nível bem básico, né? Vamos aqui para a nossa segunda prova, olha só. Agora que a gente está craque aí na leitura do texto, né? Essa prova aqui, a gente tem 4 questões dessa prova, envolvendo texto e outros conteúdos do edital. Então, bora ver aí. Satélite. Brasil e China estão avançando em cooperação espacial com foco no desenvolvimento do satélite CBE-RS-5. Brasil e China estão aí desenvolvendo este satélite, projetado para melhorar o monitoramento terrestre no Brasil. Em 29 de abril de 2025, representantes dos dois países se reuniram no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para discutir o andamento e as próximas etapas do projeto. O CBRS-5 será a evolução da série de satélites CBRS, operando em órbita geoestacionária para monitoramento contínuo do território brasileiro. Já colocamos lá em cima, né? Sua missão será o acompanhamento de fenômenos climáticos extremos e a coleta de dados sobre desmatamento e preservação ambiental. O lançamento do satélite está previsto para 2030 e contará com tecnologias avançadas, ampliando a capacidade de observação e auxiliando na previsão de desastres naturais e gestão de recursos hídricos. Então, bora destacar isso aí, que é importante, né? Amplia a capacidade de observação e auxilia na previsão de desastres naturais e gestão de recursos hídricos. A ministra Luciana Santos destacou o projeto como um marco na cooperação entre os dois países, com foco em inovações sustentáveis que beneficiam o meio ambiente e sociedade. A cooperação é parte de um esforço maior para estreitar os laços entre o Brasil e a China em alta tecnologia e inovação, alinhando-se aos princípios de desenvolvimento sustentável. Então, se a gente fosse resumir o texto, fazendo a paráfrase agora, o texto fala sobre uma união entre Brasil e China para desenvolver um satélite chamado CBRS-5, que vai fazer o quê? Monitorar o território brasileiro, a fim de quê? De acompanhar fenômenos climáticos extremos e para coletar dados de desmatamento e para preservação ambiental. Isso, né, com essas tecnologias,
vai ser ampliada aí a capacidade de observação e vai ajudar na previsão de desastres naturais e na gestão de recursos hídricos. Pronto. Fixamos a informação no cérebro. Agora vamos fazer bem rápido, que já estamos craques aqui. Agora uma prova de nível médio. O texto satélite apresenta a cooperação entre Brasil e China como um esforço exclusivamente militar? Não, extrapolou. Uma medida emergencial devido a desastres recentes? Não fala de desastres recentes, né? Uma tentativa de dominação tecnológica por parte da China? Não, a gente sabe quem falaria isso, né? Letra D, um marco na cooperação internacional voltado à sustentabilidade. É o objetivo aí do projeto. Gabarito, letra D. Mas se for parar para pensar, né? Observar a Amazônia, né? Esse satélite. Até que esse pessoal que fala algumas coisas tem um pouco de razão, né? Se eu parar para pensar, nadinha, só não estou querendo entrar em política e ficar aí em cima do muro. Bora lá. Segundo o texto satélite, o satélite contribuirá principalmente para quê? Letra A, prever desastres naturais e auxiliar na gestão de recursos hídricos. Facilitar o comércio internacional e acordos comerciais. Não, o texto não fala sobre isso. Reforçar a defesa aérea do território brasileiro. Estudar a possibilidade de vida e outros planetas. Parece até engraçado, né? Não, o texto não fala sobre isso. É para prever desastres naturais e auxiliar na gestão de recursos hídricos. Gabarito, letra A de Eisenbach, né? É porque não tinha letra E para eu falar Eisenbach, e por isso que eu taquei na letra A. Então, gabarito letra A, simples assim. Pronto, a gente acabou aqui. Não, ainda tem mais uma. Qual é o principal objetivo do satélite, de acordo com o texto? É explorar recursos minerais na Lua. Extrapolou total, nem fala aí de Lua, né? Monitorar atividades comerciais entre os dois países, ampliar o monitoramento terrestre e ambiental no Brasil, sim, e melhorar as comunicações entre Brasil e China, não. Eu acredito que na nossa prova deve vir uma questão de texto, né? Uma, duas questões, e aí a banca, como ela colocou muito conteúdo, ela deve explorar os outros, né? Colocar aí uma tipologia, uma coesão em relação a esse texto e deixar só uma questão de compreensão. Mas eu coloquei aqui, são as provas mais recentes aqui que eu coloquei para vocês. Coloquei só para mostrar que para você acertar uma questão de texto de sua banca, o que você precisa fazer? Absolutamente nada além de ler o texto e entender, que é muito simples, não tem nenhuma pegadinha aí. Então vamos agora para a parte de gramática que a nossa banca gosta. Nessa prova, a banca colocou a única questão de gramática, ela colocou uma questão de concordância. Então bora ver aí, ó. Após a leitura do texto, assinale a alternativa em que a concordância verbal ou nominal está incorreta. Pessoal, sempre que a banca disser assim, marque a incorreta, e a nossa banca ama fazer isso, você vai destacar, porque o nosso cérebro tem dificuldade em entender comandos negativos. Aí você vê a letra A correta, você já marca a letra A. Tenho certeza que você já fez isso numa prova. Então, destaca aí incorreta, que o nosso cérebro tem dificuldade de entender comandos negativos. Se eu disser para você, não pense numa girafa, você acabou de ver uma girafa aqui na sua frente, imaginando, porque você não tem essa diferenciação no cérebro. Tá? Então, bora lá. Letra A, em entrevista, a ministra destacou como é concordância verbal ou nominal, né? Bora analisar tudo aí. Olha só, em entrevista, a ministra destacou, quem foi que destacou? A ministra, tá correto, o projeto como um marco na cooperação internacional. Tudo certinho aí. Representantes dos dois países se reuniram, quem se reuniram? Os representantes no Ministério da Cultura, Tecnologia e Informação nesta tarde, ok? O Brasil e a China estão avançando. Quem que estão? Brasil e a China. Tá correto. O lançamento do satélite e suas tecnologias avançadas, tudo isso daqui, né? O lançamento do satélite e suas tecnologias avançadas estão, era para estar no plural, né? Estão previstos para 2030. Então, gabarito, letra D. Agora, a gente vai colocar assuntos aleatórios aí de concordância e acentuação, que a gente decidiu focar nisso nesse primeiro momento, né? Para a gente finalizar aí a nossa aula com chave de ouro. Então, olha só. Questão de acentuação gráfica de nível superior. De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que, letra A, o vocábulo também é acentuado por ser monossílabo tônico. Não, viajou total. Também é oxítona. Vamos colocar aqui. Também tem duas sílabas. A sílaba tônica é a última,
Então, é uma oxítona que termina em "em". Errado. O vocábulo inglês, qual é a sílaba tônica? É a última, é acentuado por ser oxítono, correto, terminado em S. Galera, a nossa banca, ela ama fazer isso. Ela vai colocar que é terminado em S. Não, é terminado em E, seguido de S, tá? E seguido de S. Com a vogal tônica marcada por acento agudo. Aí não tinha como errar. Oi, Geduque, dificulta um pouco também, né? Quem é que vai errar o nome do acento? Acento circunflexo. Se fosse até aqui, estava ótimo, porque ia ser pegadinha, né? Mas beleza. O vocábulo especificação, olha a pegadinha aí, a gente não cai mais, que a gente viu que tio não é acento. Recebe acento, aqui errei, né? Recebe acento? Não, não é acento. Tio não é acento. Tio não é acento. O vocábulo estatísticas, qual é a sílaba tônica? A antepenúltima, é acentuado por ser uma proparoxítona, ou seja, possui a sua vogal, a sua sílaba tônica, na antepenúltima posição, que exige acento gráfico obrigatório, já que todas são acentuadas. Logo, nosso gabarito fica sendo letra D. Questão de número 11. Quanto à acentuação dos vocábulos do trecho, identifique a alternativa incorreta. Letra A. A palavra psicóloga é acentuada por ser uma proparoxítona. Aí você vai e fala, correto, letra A. Não. O que a gente tem que fazer? Destacar isso daqui, né? Ó, ele quer a incorreta. Ou melhor, a banca quer a incorreta. Então, psicóloga é proparoxítona? É. A sílaba tônica é a antepenúltima. Então, aqui a gente tem um item correto. Letra B. As palavras você e está são acentuadas porque são oxítonas terminadas, faltou um Szinho aqui, né? Oxítonas terminadas, olha a concordância do nome, terminadas em E e A, respectivamente. Correto. Qual é a sílaba tônica? A última. Aqui são oxítonas, então uma termina em E e outra termina em A. Aqui está correto. Letra C. A palavra laboratório é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Vamos voltar aqui para a nossa regra geral? Opa, cadê? Pronto. Para a nossa regra geral, que faltou eu colocar uma coisinha aqui. A gente viu que as paroxítonas acentuadas são aquelas que terminam em li no chão. Eu não queria colocar tudo de uma vez para não ficar cansativo, mas ainda tem mais coisa aí para a gente falar dessa regra. E o que é? Terminar de colocar a frase. Li no chão, uns PS de tongo. Vamos botar só assim, PS de tongo. Esse daqui é o que a nossa banca ama, assim, para colocar em prova. É a paroxítona que termina de tongo. Vamos dar um exemplo que termina em um. A palavra fórum. Qual é a sílaba tônica? A penúltima, terminou em um, acentua. Que termina em PS, professor. Que eu saiba, só tem os músculos bíceps, tríceps e quadríceps. Mas esse daqui é muito legal porque a gente vai colocar um bisuzinho aí pra gente. Por exemplo, a palavra secretária e secretaria. Olha só, a gente vai combinar o seguinte, o bisuzinho. Se tem acento no vizinho, deixa eu colocar aqui direito. Se tem acento no vizinho, não tá querendo fechar aqui, peraí. Se tem acento no vizinho, agora foi. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Se o final fica juntinho, é porque o final é um ditongo. Lembra que ditongo é aquele encontro que não se separa? Então, o hiato é aquele que se separa. É por isso que eu acentuo. Para não ficar bau, fica baú. Para não ficar Paraíba, fica Paraíba. Para não ficar paz, fica país. Então, a regra do hiato é justamente para separar. O hiato, ele separa. O ditongo, ele fica junto. Então, memoriza. Acento no vizinho. Vamos anotar aqui. Anotando, lembra que é uma das técnicas de memorização? Acento no vizinho.
vírgula, final, fica juntinho. Com essa viadagem que a gente vai passar em concurso. Então, acento no vizinho, final fica juntinho. Pronto. Então, secretária, eu tenho no final uma única sílaba, porque eu tenho um ditongo. Então, na verdade, aqui é a famosa paroxítona que termina em ditongo. Já em secretária, aqui em cima, na verdade, é secretaria. Secretaria. Eu também tenho uma paroxítona, só que ela não termina em ditongo aqui. É só a paroxítona que termina em A. Aí não acentua nada, tá? Secretária, paroxítona que termina em ditongo. Bora ver aqui a nossa questão. Laboratório, vou até escrever aqui, ó. Laboratório. Olha só o que a gente aprendeu. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Essa é a famosa paroxítona que termina em ditongo. Então, vamos ver aí o que a banca diz. A palavra laboratório é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, correto? Aí você fica, professor, eu não lembro quando é que essa paroxítona termina em ditongo crescente ou ditongo decrescente. O que a gente vai fazer? Pode relembrar o que é vogal, semivogal, ou pode só memorizar o seguinte, olha, se começar com a letra I e com a letra U, começou com a letra I e com a letra U, é ditongo crescente. Então, começou com a letra I, ó. Laboratório, o ditongo começa com a letra I. Ditongo crescente. Agora, se eu pegasse aqui a palavra fósseis. Fósseis, acento no vizinho, separando aqui fósseis, acento no vizinho. Deixa eu melhorar isso aqui, que está aparecendo duas letras I, né? Vamos escrever assim. Fósseis, acento no vizinho. Acento no vizinho. O final, ó, fica juntinho. Vou destacar só esses dois aqui. O final fica juntinho. Então, a gente vai dizer que isso daqui é um ditongo. É a famosa paroxítona que termina em ditongo. Só que esse ditongo, ele não começou com a letra I nem com a letra U. Então, é um ditongo decrescente. Beleza? Então, a letra C está correta. Laboratório é ditongo crescente. A palavra período é acentuada pela regra das palavras que formam o hiato com I e com U. Aí você pensa assim, ó, o período, ele está na primeira posição. O formador de hiato, ele acontece, deixa eu colocar aqui, quando I e U estão na segunda posição. Na verdade, a palavra período, ela se separa assim, ó, período. A gente tem aqui uma palavrinha que tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Aqui não é regra de hiato, aqui é a regra das proparoxítonas. Então, cuidado, proparoxítonas. Gabarito, então, letra D é a única incorreta. O formador de hiato, ele só pode acontecer se a palavra for oxítona ou se a palavra for paroxítona. Porque se for proparoxítona, aí já entra na regra das proparoxítonas. Não existe isso, tá? Eu poderia até manipular para cair na segunda posição, por exemplo. Veículo. Está na segunda posição. Mas espera aí, por quê? Porque aqui é a terceira de trás para frente. Aqui é uma proparoxítona. Então, se enquadra na regra das proparoxítonas. Então, vamos colocar assim. Cuidado. Vamos continuar aí. Questão de número 12. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Letra A. Agora, aqui lembra que concordância verbal é só você lembrar de não ser corintiano, tá? E de você não falar que nós vai assistir o jogo e depois você tem que lembrar de que nós não vai tirar o plural dos final das palavras, tá? Olha só, letra A. O projeto Blue Shore, ainda bem que não tem nenhum corintiano aqui, né? O projeto Blue Shore e seus pesquisadores realiza
estudos sobre os solos dos manguezais. Então, olha só. O projeto Blue Shore e seus pesquisadores realizam. Cadê o plural? Realizam. É o projeto e seus pesquisadores realizam. Tá errado. Os manguezais brasileiros apresentam. Não, aí eu seria corintiano, né? Os manguezais apresentam. Não, os manguezais apresentam uma das maiores extensões globais. A alteração no uso da terra comprometem? Não. A alteração compromete a função do sumidouro. As condições geoquímicas dos solos influenciam, quem que influenciam? As condições na capacidade de, deixa eu botar de azul, que é a certa, né? As condições influenciam na capacidade de sequestro de carbono. Então tá correto aqui, gabarito letra D. Vamos aí para a questão de número 13, para a gente encerrar aqui, que já deu 1 hora, né? E aí a gente encerra, é a nossa última questão, para a gente ficar atento também à possibilidade de a banca colocar outras regrinhas de concordância verbal que não sejam só a regra geral. Existe uma regra que nós não vamos seguir a regra geral. O verbo ele sempre concorda com o sujeito, mas se aparecer um verbo chamado de verbo impessoal, quais são os verbos impessoais? Verbos impessoais. A gente tem esses aqui, ó. O verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, indicando o tempo, e os verbos que indicam fenômeno da natureza. Não vamos anotar esses aí, porque são bem simples, a nossa banca nunca cobrou em prova, mas se cai um verbo que indica choveu, né, é um verbo que indica fenômeno da natureza. Os verbos impessoais são aqueles que não têm pessoa, ou seja, eles vão formar a famosa oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Qual é o grande mistério desses verbos dentro da concordância? Eles sempre, sempre, sempre vão ter que aparecer no singular. Sempre, sempre, sempre no singular. Porque se não tem sujeito, não tem com quem concordar. Então ele fica invariável. E quando uma coisa fica invariável no português, ela fica no singular. Vixe, pareceu até poesia, né? Bora lá. Então, qual é a alternativa incorreta? Vamos marcar aí. Houve muitas festas. Esse verbo, vou marcar aqui, ó, o verbo haver, o verbo haver, o verbo haver e o verbo haver. Vamos ver se está no sentido de existir? Pode ser sentido de existir ou tempo passado também, pode ser. Bora anotar aí, ou tempo passado. Houve muitas festas. É a mesma coisa de dizer assim, ó, existiram muitas festas. Então, haver aqui está no singular. Vou pular a letra B. Há alguém de coração bom. Existe alguém de coração bom, correto. Não havia por que continuar ali. Esse porquê está indicando motivo, né? Não havia motivo, ou seja, não existia motivo para continuar ali. Tá no sentido de existir, fica no singular. Agora, na letra B, não está no sentido de existir, ó. Da penitenciária, os bandidos existiam fugido? Não. Está aí no sentido de ter. Eles tinham fugido, né? Como aqui esse verbo não é impessoal, ele concorda com o sujeito, ele tem sujeito. Qual é o sujeito? Os bandidos. Os bandidos, eles haviam fugido. Então, a alternativa incorreta é a letra B. E com isso, a gente finaliza esse primeiro momento aí de conhecer a nossa banca. Já vimos de cara o que a nossa banca mais gosta de cobrar em prova. Espero que vocês tenham aí já dado esse start aí na mente de que é possível gabaritar tranquilamente português. Vamos, né, de qualquer forma, estudar por meio de 200 questões aí de língua portuguesa com todos os conteúdos lá do nosso edital. Então é isso, esse aqui é meu Instagram, quem quiser tirar alguma dúvida, tá? Estaremos lá disponíveis. Então é isso, esse aqui também é o Instagram do nosso cursinho, galera. Fiquem com Deus, bons estudos, boa preparação e a gente vai se encontrando aí ao longo dessa trajetória. Valeu!